aqui eu trago para vocês relembrarem aquela mudança de paradigma, tá? Em relação ao câncer. O que a gente viu que na medicina convencional, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho um tumor de pulmão, né? Um tumor endodérmico, eu falo, um tumor de endoderma que vocês já estudaram, tumor de pulmão. Então a pessoa ela tem um medo de morrer, né? Vamos dizer, ela tem um medo que ela pode fazer vários nódulos se ela tiver um medo dela morrer, ou ela pode fazer um nódulo único se ela tiver medo que alguém morra. Então, é que é o medo que pode faltar ar, o medo que o ar pode estar ali perigoso, que eu não pode respirar o ar, essas questões do Covid, por exemplo. E aí, a pessoa, de repente, ela pode pensar assim, caramba, e se acontecer dessa pessoa morrer, eu posso acabar ficando sem nada, passando fome, tendo escassez. Eu tenho uma paciente que é assim, ela está muito preocupada, ela ama o marido, mas ela está muito preocupada de que se o marido morrer, ela fica sem nada, porque ela passou tanta fome na vivência dela quando pequena, e hoje ela não passa fome, mas ela tem um pavor sobre isso. Então, apesar dela ter 70 e poucos anos, ela tem pânico de faltar as coisas, como se ela fosse uma criança. Então, ela tem questões já no fígado, porque ela tem medo de morrer de fome. Então, assim, e aí, nesse caso, faz um câncer, né, no pulmão, e pode fazer, se a pessoa entrar nesse conflito, nesse caso, ela não tem nada ainda, né, graças a Deus, mas pode acontecer de o companheiro morrer, ela não souber lidar e entrar num programa ativo, ou não, se ela conseguir já ir trabalhando. Mas o fato é que, quando acontece uma situação dessa dentro das leis biológicas, a pessoa faz um tumor de pulmão, um tumor primário, por exemplo, um tumor secundário de fígado. Na medicina convencional, vai dizer que um gerou metástase para o outro, tá? Nas leis biológicas, não é isso, são tumores independentes. Cada tumor é fruto de um conflito. Mas o Dr. Hammer ainda foi além disso, porque ele disse que todo o processo no corpo, ele passa sempre por essa segunda lei. Então, nesse processo, existem partes que entram numa proliferação no momento, em outros momentos eles têm uma regeneração. Em alguns processos de regeneração, inclusive, tem calcificação. Então, quando acontece calcificação, muitas vezes na medicina pode dizer que é um tumor mais grave, porque já tem calcificação. Nas leis biológicas, isso não quer dizer nada, só é uma etapa. E, além disso, isso que eu ia chegar, qualquer processo que acontece no corpo é um processo de câncer, porque o câncer nada mais é do que um processo inflamatório. Então, quando vocês vão olhar qualquer questão de adoecimento, é uma questão inflamatória. Então, a pessoa quando ela tem um processo de inflamação, né, muito grande e muito crônico, ela vai ter tendência a doenças crônicas e ter câncer, porque todos esses processos derivam de uma inflamação crônica, que nas leis biológicas a gente vê como essas alterações celulares que são denominadas situações oncológicas também, é como se fosse um resfriado fosse um câncer, uma sinusite fosse um câncer, tudo fosse um processo de câncer. Só que não é, porque ele não tem uma dimensão grande, não ficou uma coisa descontrolada. Quando algo fica muito intenso, quando a pessoa vive um conflito muito intenso, né, e por longo tempo, ela pode, essa proliferação pode ser tão grande a ponto de ficar parecendo ficar visível. E quando ela fica visível, ela é diagnosticada como um câncer na medicina convencional, tá? Mas nas leis biológicas, quando você faz a tomografia, você já vê esses processos acontecendo e também recebe esse nome, tá? Então, eu queria trazer isso para vocês, porque isso aqui é uma mudança muito grande de paradigma, de olhar o processo como simplesmente uma etapa que foi um pouquinho a mais, não é uma etapa diferente, isso eu quero dizer, é uma etapa que ela está tão grande aquele conflito daquela pessoa, de tantos anos, ela vivenciou com tantas questões, que foi um pouco maior,
tá? Do que um outro processo. E não cabe a gente a entrar num julgamento relacionado a isso, porque cada pessoa recebe o mundo de acordo com as impressões de vida. Então, as impressões que cada um tem, isso vai ajudar a forma como ela vê o mundo, as questões familiares, como o sistema familiar dela vê. Então os padrões familiares inconscientes também influenciam a parte genética da informação do que essa família traz de possibilidade para o desenvolvimento de uma doença. Então, e o processo da alma de cada um. Então, essa combinação toda, quando chega você com a bebezinho, que não sabe muito bem como é que é o meio, mas tem a sua matriz genética, a sua matriz, né, da sua família, né, tem um meio que você está. Então, aquilo que você percebeu já está tudo tão condicionado que você, de repente, ativa uma chave e começa a desenvolver os DHS. Então, como lembrando vocês, assim, eu acredito que, assim, aí não tem nada a ver com o Dr. Hammer, é que cada um de nós tem um processo de desenvolvimento de alma. Então, uma pessoa, ela faz uns tipos de DHS e outra não faz outra, na mesma família, o mesmo irmão, vivido com a mesma mãe, com o mesmo pai. Porque provavelmente cada um tem um processo de alma diferente. E esses DHS simplesmente são as marcas de como eu observo o mundo. São as fotos. As fotos que eu tirei do mundo, elas estão ali documentadas no meu corpo. Simplesmente isso. Se eu mudo a minha forma de percepção, eu também vou mudar as fotos. De repente, aquela foto de bebezinho não vai mais ser ativada, porque ela não está mais... Eu já mudei a forma de pensar sobre isso, tá? Então, o câncer ósseo, como ele é no tecido do endoderma, para uma pessoa chegar ao ponto de ter um processo desse, é porque ela tem um profundo conflito de autodesvalorização naquela parte do corpo, de acordo com a lateralidade. Então, as alterações histológicas no tecido mediante o DHS geram aceleração do processo mitótico, que vão gerar, né, a multiplicação, aumento de tecido devido à multiplicação celular, atrofia, necrose, paralisia, perda ou perda de função. Isso aqui para todos, tá? No caso específico do mesoderma novo, diminui de função na fase ativa e aumenta na fase de cura. Eu estou repetindo isso, gente, muitas vezes, porque isso realmente vai mudando o paradigma, tá? E outra coisa importante é que, assim, se a gente se eu sinto que eu sou capaz de interagir com o mundo ou não, sou capaz de andar ou não, se eu sinto que o meu amor é reconhecido ou não, se eu sinto que eu sou valorizado ou eu sou inútil ou não, mas pensa num bebezinho, pensa numa criança que não sabe nada do mundo, que não seja você, mas uma outra pessoa que não sabe nada. Aquele pai ou aquela mãe lá está passando os problemas deles, eles não estão querendo fazer por mal, mas simplesmente eles não sabem como fazer diferente. Essa criança, ela não sabe, ela não tem capacidade intelectual de falar, nossa, minha mãe e meu pai não estão conseguindo se relacionar comigo por causa disso. Ela não sabe, ela só vai perceber assim, caramba, não tem espaço para mim, não tem espaço para mim. Pronto. Então, ela vive isso com raiva. Por isso que, assim, ela fica com uma raiva. Às vezes a pessoa tem uma raiva primordial da sua mãe, do seu pai, uma coisa, assim, muito visceral. Aí se você não dá espaço para perceber essa raiva e falar assim, caramba, olha, existe uma criança dentro de mim que tem raiva, porque esse contexto não foi legal mesmo. Ponto final, não foi. Mas eu, como adulto, vou aprender a processar essa raiva, mas eu não vou querer acabar com essa raiva. Eu tenho que dar um lugar, porque esse lugar é o lugar da minha criança. Se você não aprende a fazer isso, você fica brigando com essa raiva que você tem e muitas vezes pode ser assim, eu vou ser uma boa menina, eu vou ser um bom menino que eu não tenho raiva. Mas vai ter raiva por dentro, porque vai ficar não podendo expressar as suas emoções e vai estar com toda a inflamação para dentro de você. Então é muito comum isso. Eu atendi outro dia uma mulher que tem um problema de nódulo no fígado.
ela tem uma questão de escassez, mas ela é uma pessoa super abonada financeiramente, mas quando o pai morreu, ela se sentiu ela se sentiu que ela precisava nutrir a mãe, né? Porque a mãe podia passar fome, porque a mãe realmente não tinha muitas condições. Aí ela fez esse nódulo no fígado. Porque lembra, quando uma pessoa tem medo que uma pessoa específica morra de fome, nas questões de endoderma, faz um nódulo. Se é a própria pessoa, são múltiplos nódulos. Então, ela fez um nódulo. Então, eu conversando com ela, fiquei tentando buscar qual era o momento que aconteceu isso. E foi justamente quando o pai dela morreu e ela teve essa questão lá do nódulo. Só que ela ainda continuava com o nódulo. Isso já passou um tempo, o nódulo dela não regenerou, já tinha já sei lá, uns 6 anos, assim. E ela estava tentando ver qual era o motivo que fazia ela sustentar esse nódulo. E aí a gente trouxe uma questão, que era uma questão de relacionamento, que ela disse assim, que todo o dinheiro que ela dava para a mãe dela, no fundo, ia para a irmã. Então, ela tinha uma raiva muito grande da irmã, muito grande, porque ela tinha que sustentar a irmã e ela não queria sustentar. Para ela sustentar a mãe, ela tinha que aceitar a irmã. E ela tinha uma raiva primordial pela irmã, e ela ficava se culpando por essa raiva, que ela era uma pessoa muito abonada, a irmã não. Então, ela sustentava a escola dos filhos da irmã, a irmã, mas tudo com o dinheiro que ela dava para a mãe. E, no fundo, a situação era a seguinte, essa irmã era uma irmã mais velha que ela teve um irmão do meio muito doente, que quando ela tinha uns 8 anos, o irmão morreu. Então, quando ela nasceu logo depois desse irmão, a mãe nunca teve os olhos para ela, teve sempre os olhos para o irmão. Então, ela meio que foi a filha abandonada e com os olhos para a filha mais velha. Então, na cabecinha dela, ela não tinha direito de ser amada, ela não sentia que ela tinha uma posição da família, que ela era inadequada da família. Então, é uma pessoa extremamente raivosa para tudo, assim. É como se o mundo fosse agredir ela a qualquer momento, por 2 motivos. Uma, porque na gestação dela, a mãe disse que passou a gestação com medo dela morrer na gestação, porque ela já tinha perdido também um bebê, então ela ficou com medo e dela ter um problema de doença grave como o irmão. Então, ela já tinha essa coisa do medo da perda, que era uma memória da mãe. Além disso, ela teve a perda realmente emocional da mãe e do pai, que era ausente. Então, ela tinha uma sensação de não ter ninguém. E, ao mesmo tempo, ela podendo perder tudo o tempo todo, ela tinha que se defender do mundo, né? Então, ela vivia sempre com essa raiva de que ela tinha que se defender de tudo. Então, ela tinha problemas de pele, porque pele ela sempre se sente sempre atacada, ou seja, mesoderma antigo, aula passada, cheio de acne, sempre achando que pode vir um ataque pelas costas, que foram as palavras dela, aonde que ela tem acne? Nas costas. As costas cheias de acne, ela sempre acha que pode ser atacada por algum momento que tem a ver com as memórias de gestação e de pequena infância, e vive com essa raiva constante da irmã, e com isso ela não consegue resolver as questões de sustento com a mãe, ou seja, pedir para ela fazer uma constelação familiar para olhar essa relação com a irmã, né? Então, assim, e aí tem os problemas de coluna. Então, a coluna, que é a nossa base da vida, aquele eixo que é o meu sustento, ela vai ter sempre essas questões de sentimento de injustiça. Então, por isso que é importante você dar um lugar para a raiva, dar um lugar para a tristeza, aprender que tem uma parte sua que é a sua criança e tem uma parte sua que é o seu adulto, porque, de fato, foram coisas que foram despertadas sem a gente saber. Então, sempre olhar esses trilhos com o pai e com a mãe. E por isso a gente acaba sentindo, né, muita raiva. Então, aqui é uma outra mudança de paradigma em relação à questão da leucemia. Então, quando a gente vê esse processo de leucemia, né, é algo muito assustador quando uma pessoa recebe esse diagnóstico. Aí lembra, a parte dos leucócitos é quando você se sente inapto, inválido, né? Tem uma coisa assim para ter relacionamento, para ter esse vínculo. Então, se for um contexto, às vezes, assim, de uma criança que tomava conta de um bichinho e não foi capaz de tomar conta do bichinho. É como assim, eu não valho nada, sabe? Tem esse contexto assim,
não é só inaptidão, eu não valho nada para ter essa relação. Enquanto na hemácia, aquele sacrifício, também tem a ação de não ter o amor, mas já tem uma coisa mais de eu faço tudo e não reconheço. Para eu ter amor, eu tenho que me sacrificar. No leucócito, essa questão eu não valho nada, né? Então, aqui, a gente tem, lembra, na fase ativa, reduz o tecido. Então, como reduz o tecido, você vai ter uma diminuição das hemácias e dos leucócitos. Então, os vasos sanguíneos se contraem e aí você tem uma anemia. Quando entra na fase de cura, é a fase da regeneração. O que acontece? Aumenta muito rápido o número de leucócitos, mais do que na questão com as células sanguíneas. Então, é nessa fase PCLA que é diagnosticado a leucemia. Depois, vai tender a reduzir e ainda fica um pouco na fase PCLB até se diluir. Então, vai demorar aí 3, 4 semanas, né? Às vezes um pouquinho mais. Já na fase PCLB, você aqui, ó, aumento lento das hemácias em 4 a 6 semanas, até aumentar muito. Os leucócitos ainda estão elevados, mas começam a reduzir. Então, isso vai durar mais ou menos 3 semanas, 3 semanas, outra, para poder você começar a ter uma redução, né? Então, por isso que isso fica, quando a pessoa aparece, né, ela fica em choque se ela, né, recebe logo esse diagnóstico, porque ela vai ver um aumento muito grande. Mas quando se trata, às vezes, de pessoas que não têm muito recurso econômico, que não vão muito ao médico, isso acontece e quando você vai ver, já está curando, já está normalizando. Teve um aumento, mas você já está vendo que o exame de sangue já está normalizando. Então, acontece muito em pessoas com baixa situação, né, econômica, que ela nem vai ver isso acontecer. Ela vai ter os problemas, mas não vai conseguir ir no médico, não vai conseguir fazer o exame, não vai conseguir fazer nada. Então, as coisas vão passando e quando vê, meio que já resolveu. É mais comum em pessoas que têm mais acesso, que aí ele vai ser diagnosticado e aí já você vai acompanhar mais todas essas fases, tá? E aí, nesse caso, gente, para que o processo ele se complete, é preciso olhar os trilhos com pai e mãe, porque essa criança, ela está manifestando uma questão da relação com o pai e com a mãe. Então, assim, talvez são crianças que não tem, pode ser o pai e a mãe presente, mas emocionalmente ausente. É muito importante a gente olhar essas relações, porque ainda mais hoje, assim, quando a gente vai olhar as relações familiares em geral, nosso antepassado, muito pouco tinha uma coisa de empatia. Um filho vai sendo criado, e o irmão mais velho vai criando, e não tem muito essa conexão, né? E hoje em dia a gente tem toda essa questão do celular, da atenção, demanda de carga de trabalho, os pais ficam muito pouco com os seus filhos, né? Então também não tem. E quando estão com os filhos, ficam logo voltados para o celular, dá alguma coisa. Então a criança, ela está muito pouco presente com os seus pais, porque nem os pais estão tendo uma capacidade empática com eles mesmos e muito menos com essa criança. E a criança, ela sente isso. A criança, ela vive a verdade. Ela percebe tudo que está na verdade desse ambiente familiar. Então, se ela ali estiver passando, os pais estiverem passando esse distanciamento, ela vai sentir, mesmo que esteja ausente. Agora, vamos dizer que tem uma mãe, né, muito sobrecarregada, a criança pode entrar no processo de sacrifício, de ser mãe e pai daquela mãe, ela se coloca nessa posição. Então, para ela ter amor, ela tem que se sacrificar. Então, aí eu pergunto, quantos de nós já não deve ter tido algum processozinho porque sente que precisa se sacrificar, está na síndrome do Salvador para poder ter o amor daquela pessoa, né? Então, assim, isso são coisas muito normais do nosso dia a dia, mas o corpo vai regenerando e a maior parte da vida a gente não apresenta nada. Então, relembrando, assim, os ossos do crânio, como ele está
tem toda essa questão do córtex, do intelecto, do pensar, então vão ser questões relacionadas ao intelecto dos programas, não estou apto intelectualmente. Então, qualquer insulto contra o intelecto, como ideias, juízos, formas de pensar, raciocínio, opinião, ser considerado tolo. Então, eu me sinto burro, eu não estou à altura desse desafio intelectual, eu quero, mas não posso. Então, pessoas que coordenam um grupo recebem insultos contra a forma de pensar. Os maxilares, o que o maxilar faz? É para morder, é para falar. Então, assim, um primeiro impacto pode ser de primeira ordem, a pessoa perde os dentes. Então, ela perde os dentes, ela não tem realmente como ela falar, como ela comer, né? Ou você pode se sentir desvalorizada de expressar se sentir incapaz de falar. Eu tive uma amiga que era assim, ela tinha perdido todos os dentes da boca e ela se sentia incapaz de verbalizar, porque ela tinha muita vergonha dela mesma. Quando ela botou os dentes, ela mudou como pessoa, porque ela sorria, ela falava, interagia. Então, aí já é uma questão mais simbólica, né? Então, por exemplo, aqui, ordem simbólica, a pessoa se sente agredida, mas não sente que pode morder de volta. Acaba gerando submissão e frustração. Então, são muitos casos de bruxismo. Aí, cada parte da coluna, ela vai ter uma questão. Então, coluna cervical, não estou apto para levantar a cabeça, né? São temas também de coisas intelectuais, C1 e C2. C3 e T4, também questões de submissão. C6, C7, mais uma coisa de estar assim, sobrecarregado mesmo, com muita pressão. A coluna torácica, ela também vai ser essa questão de inaptidão, mas se a gente olhar a coluna torácica, ela está mais nessa questão de, já junto com as costelas, né? A cervical está soltinha, né? A torácica está ali junto com as costelas. Então, é uma coisa que você sente que você tem que suportar mesmo uma situação e não tá meio encaixotado, né? Então, T1 e T2, não estou apto para fazer o que quiser, não sou livre para agir como eu quero. As outras, não estou apto para afirmar minha existência numa posição, me sinto oprimido. T10, T11, T12, tenho que suportar algo muito pesado que me aprisiona, com o sentido de que alguém monta em mim. Então, é só de estar mais encaixotado ainda. O externo, que é essa partezinha, né, do peito aqui assim, né? Então, não estou apto para fazer. É tudo muito parecido, só que aqui é uma coisa de se sentir preso, assim, sabe? Aqui até estou apto para afirmar minha existência. Tem uma coisa assim mais profunda, né? Então, aqui também essa região é a raiz do encontro. É o ponto, né? O ponto de abertura das emoções, o ponto que a gente chama do Zongti, essa região bem no meio do externo, que é essa energia do pulmão e do coração que vai movimentar a vida. As costelas, também essa questão de, assim, me sinto encaixotado, sabe? Mas também temas como tem uma questão de retirada de mão, a pessoa pode sentir, eu tô feia, eu tô desvalorizada, não tô apta, sabe? Ela pode ter um problema naquele local. O ombro é uma estrutura que ele sustenta, né? Ele dá suporte, você pode abraçar, você pode rechaçar, né? Você pode fazer vários movimentos. Então vai ser um tema, eu não posso abraçar, eu não posso rechaçar, eu não consigo me livrar de uma situação. Aí você vai ter que ver, tem que lembrar, gente, no método Hermann tem que olhar a lateralidade. Então, você vai ser pai, parceiro, trabalho, né? O cotovelo, a mesma coisa. Não consigo rejeitar, sustentar, reter, porque tem a função do cotovelo. Já o pulso e mão é uma coisa assim de controle. Eu quero manter algo no meu pulso, eu quero manter algo na minha mão, eu quero reter algo, eu quero agarrar algo, sabe? Então, assim, o pulso, não consigo, porque a gente tem aquela coisa assim, né, de segurar, não consigo ter o controle, a habilidade para reter as rédeas do cavalo. Retém por não conseguir controlar. A mão, não consigo agarrar, reter, rechaçar. Ou uma sensação de incompetência manual, né? Uma falha de, assim, não sou boa para fazer um trabalho manual, não quero me livrar disso.
Às vezes até coisa assim, tipo, quero me livrar desse casamento, desse relacionamento. Aí cada dedinho tem uma questão, né? Os dedos também, indicador e polegar, agarrar algo, médio e anelar e mindinho, reter. Coluna lombar é algo que nos dá o suporte, né? O apoio. Então, a ausência de apoio, onde resiste uma situação, tem a sensação de que alguém monta em mim, não estou apta, não estou válido como parceiro ou como mãe, não me sinto apoiada ou não apoiando ninguém. Ou também situações que você tem uma interrupção no caminho, eu estou seguindo por um caminho que eu não queria seguir, sabe? Eu não sinto que eu tenho apoio para seguir nessa direção. Então, tem essa questão, a lombar também tem essa questão do caminho, né? E às vezes também está relacionada à questão de desvalorização sexual também. O sacro, sinto que não me leva em consideração, minha voz não tem peso, não me sinto apoiada pelo meu parceiro quanto à fertilidade. A articulação sacroiliaca, não me sinto, não estar apto para acolher acolher a família, no sentido de acolhimento, né? Então, assim, essas regiões, quando a lombar, mais o final da lombar, o sacro, geralmente a lombar com o sacro está muito relacionada à questão de frustrações sexuais também, tá? Ou de fertilidade, alguma coisa assim, mas também em relação aos caminhos de vida. O cóccix, né? Os animais, eles colocam o rabo para cima para mostrar que é mais forte, ou eles escondem o rabo quando eles estão numa situação de submissão. A sacroiliaca tem essa questão desse formato para poder conter o bebê, segurar o bebê. E no homem tem a questão de acolher a mulher sexualmente. Pelvis e osso púbico, também é questões sexuais. O isco também, mas também tem as questões de não estar apto a ter ou possuir algo. Geralmente está mais associado a programas de identidade, que é o próximo encontro. Então, se você vê, na verdade, nessa questão toda aqui, está muito envolvido na questão de reter, acolher, questões sexuais, né? A articulação coxofemoral não estar apto para seguir ao lado dessa pessoa. Eu não aguento mais seguir com essa pessoa do meu lado. Tem uma ação de desvalorização mesmo em relação àquele parceiro, aquela parceira, ou trabalho. Não posso mais andar com essa pessoa lado a lado, sabe? Não sinto muito bem melhor nessa relação. O joelho, não sinto que eu estou apto para mover, correr, avançar. Eu tenho que ficar. Não sinto que eu estou apto para ir atrás, seja do meu trabalho, da marido, esposa, filho, sabe? Então, ele também tem algo de você sentir que você quer ser melhor, mas então você pode se perguntar por quem ou pelo que eu quero ser melhor. Então, eu sinto que eu não posso ser melhor, eu sinto que eu não consigo ser melhor para essa pessoa, para esse parceiro, sabe? Então, eu sinto que eu não consigo avançar nessa relação porque eu não consigo. Eu tive um paciente que tinha muito isso com frequência em relação à sua esposa, porque ela era uma pessoa muito mais ativa, autoritária e empreendedora, e ele estava num momento de muita fragilização de trabalho, e aí ele se sentia muito, muito fraco, era como se assim, ele não podia avançar nessa relação, sabe, em relação à parceira. Aí ele fazia, acabava se sentindo menor, ele queria ser melhor, mas ele não conseguia. Então é como se tem que cair de joelho para essa pessoa, sabe? Então ele vivia um estado de submissão em relação à esposa. O tornozelo e o calcanhar, não estou apto para me sustentar de pé, manter o equilíbrio, correr, caminhar, dançar, balançar, saltar. O pé, então é o pisar mesmo, caminhar na vida. Quer dizer, você está vendo que o tornozelo e calcanhar e pé é quase a mesma coisa, né? Então, vou ler aqui. O pé, não estou capaz de me sustentar numa posição. Então, o pé realmente é mais o sustento. O tornozelo e o calcanhar vai dar esse outro aspecto, um pouquinho do movimento, né? Mas é tudo assim, muito
né, parecido. E geralmente acaba que um processo acaba gerando no outro, porque como o corpo é um sistema integrado, então uma pessoa, às vezes, ela não consegue dar num passo na vida, porque ela tem, às vezes, uma crença de desvalor relacionada a outra coisa, né, em relação à sua família, ou em relação ao tipo de trabalho, ao tipo de parceiro. Então, às vezes, uma pessoa pode sofrer uma questão de desvalorização nesses órgãos sexuais, mas ela tem uma ideia de ter um tipo de parceiro que seria o ideal, mas que não ideal para a família. Então, a gente tem que olhar num contexto mais amplo. Quando a gente fala de fibromialgia, a fibromialgia ela fala dos conflitos de desvalorização em geral, pegando regiões de ligamentos e tendões. O periósteo, ele, como eu falei, ele faz parte do mesoderma novo, mas ele é controlado pelo córtex, que é o próximo encontro. Então, na fase ativa, ele gera muita dor. Diferente de tudo que a gente já viu aqui, dos ossos, que só apresenta dor na fase de cura. Aqui na fase ativa tem dor, tá? Então, essa questão do periósteo acontece em situações de separações brutais. Então, pessoal, fazendo um resumo aqui, olha, é sempre você se perguntar o que você faz quando não se sente apto. Você se fragiliza? Você se encolhe? Ou você tenta ser mais forte? Ou você finge, tipo, não é comigo. Você nega. Você reconhece o que você aceita e processa as suas emoções? Como você resolve, como você age isso com o seu corpo? Então, são as perguntas que a gente já fez antes. Né? Como se sente quando tem que fazer algo que sente que tem um potencial, mas acaba tendo que fazer outra coisa? Ou quando você sente que quer fazer outra coisa, mas não sente que tem a aptidão necessária? Então, se a gente for olhar, essas questões do mesoderma novo, ela está sempre. Não tem um momento que isso não esteja. Tem momentos que você está mais confiante, tem momentos que você está menos confiante. Ou seja, a gente sempre vai ter uma questão ou outra de coluna, de osteoarticular, sempre vai ter. Mas se você trabalha atividade física, alinhamento do seu corpo, processa as suas emoções, dá espaço para o seu corpo descansar, aí você não vai sofrendo com isso. Mas isso faz parte do processo humano, do desafio do ser humano. E aqui, investigar os seus pensamentos. As crenças que eu tenho sobre mim mesmo influencia diretamente o sentido biológico deste tecido. Então, quantas vezes você diz para você mesmo que você não é capaz? Em que aspecto? Intelectual? Em relação à capacidade de se relacionar? Em dar um passo na sua vida? Em um projeto de vida? Ou seja, investigue os seus pensamentos. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Inala grande, solta. Relaxa seu corpo. Solta seu corpo. Relaxa grande. Relaxa grande, solta. Respira, solta. Lembra de uma situação em que você não se sentiu apto, ou você fez algo que não queria fazer, ou deixou de fazer porque se sentiu incapaz. Pode ser algo em relação à sobrecarga de trabalho, estudo, responsabilidades. Deixe sua consciência te levar até um momento importante. Respire e observe seu corpo e essa cena. Qual a sua primeira impressão? O que sente? Que conclusão faz sobre si mesmo?
Sou incapaz, não dou conta, queria fazer outra coisa, não posso. Que sensação tem no corpo? Respire, solte. E agora dê um pouco mais de espaço entre você e essa cena. Observe minutos ou horas antes o que sentia. Toda essa sensação de incapacidade era real? O perigo era real? Ou você se colocou numa super exigência? Ou você queria fazer outra coisa e simplesmente não conseguiu dizer não? Esse é um padrão de comportamento repetido? É algo conhecido? Se sim, o que lhe impede de soltar? O que está precisando ainda aprender? Por acaso este padrão te relembra algo do seu pai ou da sua mãe? Foi algo aprendido quando pequeno? Dê mais espaço entre você e tudo isso. Respira grande, solta. Como seria ser mais amoroso com você? Como seria respeitar seus limites? Como seria, ao invés de se criticar, passar a olhar você como seu amigo? Lembre, a jornada da vida, ela é única. Quem melhor você para escutar e respeitar as suas necessidades? Coloque a mão em borboleta, no centro do seu peito, e escute a sua respiração e o seu batimento. E bata as asinhas. Quem melhor que eu para ser o meu melhor amigo? Respira grande, solta e abre os olhos.